O Congresso Nacional aprovou na noite de ontem o texto da PEC da transição, que em seguida foi promulgada. A emenda é a principal aposta do novo governo para garantir o pagamento do Bolsa Família de R$ 600. O texto foi reavaliado no Senado em razão das mudanças feitas pela Câmara. Após a aprovação da emenda, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez um agradecimento aos líderes partidários. Com muito equilíbrio e, sem sombra de dúvidas, com a perseguição da boa política. Na boa política, eu queria fazer aqui um agradecimento a todos os líderes que participaram do processo de confecção, votação e aprovação desta PEC. Eu entendo que todo governo eleito democraticamente ele tem que ter a oportunidade de demonstrar para a população e ter a possibilidade de entregar aquilo que prometeu em campanha. Para comportar o reajuste do benefício e outras medidas, a PEC amplia por um ano o teto de gastos em R$ 145 bilhões e coloca 23 bilhões de reais em investimentos fora da regra fiscal. A PEC foi criticada pela deputada Adriana Ventura, do Partido Novo, que classificou a medida como populista. Para resolver o problema da fome, a gente precisa tomar decisões corretas, com base em evidências, usando exemplos que funcionem e fugir desse populismo barato, deste caminho mais fácil. E não pensa no futuro do país. É um absurdo a insegurança jurídica. E aqui a gente está resolvendo furo-teto. É o caminho fácil de quem quer postergar um problema. O texto promulgado pelo Congresso também estabelece que, até agosto, o governo Lula terá que propor uma nova âncora fiscal, que substituirá a atual regra do teto de gastos. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vai propor um novo arcabouço fiscal ainda no primeiro semestre. Em entrevista à CBN, a economista Mônica De Bolle afirmou que a PEC da transição deixa o caminho aberto para o Brasil buscar um novo conceito de âncora fiscal, diferente do que vigorou até o momento. O problema que nós tivemos no Brasil é que nós desenhamos um teto de gastos que ia naturalmente ao longo do tempo virar uma regra de contingenciamento de despesa, que foi de fato o que aconteceu. A gente começou a ver essas necessidades constantes de alterar a regra existente. A gente tem agora um caminho aberto para construir esse sistema num horizonte de tempo bem razoável. E eu acho que a discussão já está suficientemente amadurecida para que nesses 6 meses a gente de fato consiga ter uma convergência em termos daquilo que é melhor para o Brasil e que se adeque melhor ao que a gente já tem. Agora são 6h04. Passada a PEC da transição, o Congresso Nacional vota hoje o relatório final do orçamento do ano que vem. A informação foi confirmada pelo relator do projeto, senador Marcelo Castro. Segundo o parlamentar, o texto será avaliado na Comissão Mista de Orçamento e, em seguida, irá para o plenário. A proposta incorpora as mudanças aprovadas pelos congressistas na PEC, que ampliou o valor fora do teto de gastos. Nós temos um orçamento que não é o ideal, mas um orçamento razoável, que recompôs várias ações orçamentárias que estavam deficitárias e pôde atender a essa demanda social do Bolsa Família. A proposta de orçamento para 2023 prevê ainda o reajuste do salário mínimo de R$ 1.212 para R$ 1.320 e um acréscimo de mais de 22 bilhões de reais para a área de saúde. Em Brasília, 6h05. O futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar hoje quase todos os ministros que vão compor o governo a partir do próximo ano. Um evento em Brasília que terá a presença do petista marcará o encerramento dos trabalhos da equipe de transição. Ao todo, quase 1.000 pessoas integraram o grupo, incluindo parlamentares, técnicos do Senado e voluntários. A gestão de Lula terá 37 ministérios, mas até o momento apenas 6 nomes foram confirmados. Entre eles estão Fernando Haddad, no Ministério da Fazenda, e Flávio Dino, na Justiça e Segurança Pública. Entre os cotados para assumir pastas estão a presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nízia Trindade, para o Ministério da Saúde, e o professor universitário Silvio Almeida para os Direitos Humanos. Desde as primeiras indicações, o novo mandatário tem sido criticado
por priorizar homens brancos no preenchimento de postos estratégicos. A nomeação de uma equipe diversa com mais mulheres e negros foi uma das promessas de campanha de Lula. Faltam definições sobre como acomodar aliados que se somaram à campanha de Lula no segundo turno, como a senadora pelo MDB e ex-presidenciável Simone Tebet. Enquanto isso, Flávio Dino voltou atrás e mudou a escolha do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. O novo chefe da corporação será Antônio Fernando Oliveira, advogado e policial rodoviário desde 1994. O indicado anterior, Edmar Camata, era admirador da Operação Lava Jato e já defendeu a prisão de Lula em postagens nas redes sociais. A escolha de Camata gerou mal-estar dentro do PT. E o futuro ministro da Justiça admitiu que a repercussão negativa pesou na decisão. Nós fazemos sim uma pesquisa de todas as pessoas e levamos em conta menos as visões pretéritas e mais o presente e o futuro. Examinar se aquele líder ou aquela líder tem condições políticas de conduzir a sua atribuição. Em face da polêmica, é claro que ele, no futuro, não reuniria condições para se dedicar como nós gostaríamos. 6:07 agora. Um novo boletim médico divulgado ontem pelo Hospital Albert Einstein em São Paulo apontou piora no estado de saúde de Pelé. De acordo com o texto, o câncer tratado pelo rei do futebol apresentou uma progressão e requer mais cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. Aos 82 anos, Pelé está internado na capital paulista desde o dia 29 de novembro. A filha do ex-jogador, Kelly Nascimento, publicou em uma rede social que o Natal da família será celebrado ao lado do pai no hospital. 6:08. O Brasil termina hoje de se despedir de Pedro Paulo Rangel. O ator morreu na madrugada de ontem no Rio de Janeiro aos 74 anos e será velado no Teatro Municipal no centro da capital fluminense. A cerimônia será aberta ao público das 10 da manhã à 1 da tarde. Já a cremação será no cemitério da Penitência, no bairro do Caju, em ato reservado para amigos e familiares. Pedro Paulo estava internado desde novembro na Casa de Saúde São José, na zona sul da cidade, para tratar de um enfisema pulmonar. Entre os trabalhos mais marcantes do ator na televisão estão as novelas Gabriela, de 1975, Saramandaia, de 76, Vale Tudo, de 88 e O Crave a Rosa, no ano 2000, todas na TV Globo. Marido e mulher. E agora beijo, mostra. Na frente de todo mundo, não. Que isso? Eu me casei, eu faço questão do beijo. Mas como a senhora pode ficar nervosa e desmaiar aí, fazer feio na frente do padre, eu vou beijar só na testa, tá? Oi, segura. 6:09 agora. A greve dos aeronautas entra hoje no 4º dia consecutivo. A categoria pede melhores condições de trabalho e reajuste salarial. Desde segunda-feira, pilotos e comissários paralisam as atividades entre as 6 e 9 da manhã, afetando pousos e decolagens durante esse período e gerando um efeito cascata ao longo do dia. Nós vamos agora ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, onde está a repórter Gabriela Rangel. Bom dia para você, Gabriela. Bom dia, Milton. Bom dia, Fred. Bom dia, ouvintes do Jornal da CBN. Milton, sem previsão de acordo salarial, a gente acompanha então mais um dia dessa greve dos pilotos e comissários aqui no aeroporto de Congonhas, na Zona Sul. Por enquanto, um voo atrasado e 3 cancelados. Esse voo atrasado deveria sair para Porto Alegre às 6h15 da manhã e ainda não é informado aos passageiros por quanto tempo é estimado esse atraso. E tem 3 cancelamentos, 2 da ponte aérea para o Rio de Janeiro, Santos Dumont, e 1 para Curitiba. Ontem foi um dia bastante intenso de greve aqui em Guarulhos, com um número muito alto de voos cancelados durante a manhã. Na quarta-feira foram 34 cancelamentos e 40 atrasos. Então a gente acompanha como que vai ser o decorrer desta manhã aqui no aeroporto de Congonhas. Em Guarulhos, no aeroporto internacional, não há reflexos por enquanto, e pelos padrões dos últimos dias, o aeroporto internacional ele registra
registra muito menos cancelamentos e atrasos em comparação aqui com Congonhas. Reforçando que a paralisação ela acontece das 6 às 8 horas da manhã e os aeronautas estão em greve desde segunda-feira, reivindicando reajuste salarial e também melhoras na escala de trabalho. A paralisação é nesse intervalo curto de 2 horas, mas provoca um efeito cascata durante voos de todo o dia. Milton. E além deste problema que nós temos no início da manhã nas operações dos aeroportos, em alguns terminais no país, há também efeitos da paralisação. Esses efeitos da paralisação são ampliados pelo mau tempo, Fred. Pois é, e por falar no mau tempo, por falar em chuva, a Defesa Civil Nacional emitiu alerta sobre temporais para 5 estados: Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Os riscos para alagamentos e deslizamentos podem se estender até o fim de semana. De acordo com a entidade, as regiões mais afetadas devem ser a metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata e Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, e os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Só em Minas, 96 cidades permanecem em situação de emergência e mais de 5.000 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. 8 mortes foram registradas nas últimas semanas.